a nossa. Bom dia a todos. Eu vou economizar aqui as saudações, usar um pouco da informalidade, agradecer ao nosso João Dória, ao Johnny, ao Furlan, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, comentar rapidamente o nosso governador Caiado, o prefeito Ricardo Nunes, o Duarte e todos os meus colegas aqui de mesa, de painel, dizer, já ali roubaram 3 minutos meus, não gastei 3 minutos. Ali. Mas, muito rapidamente, nós estamos num momento muito interessante no país, e essa visão que nós temos hoje no Congresso Nacional, esse tema, desde 88, que se debate no Congresso Nacional a partir da Constituição. Né? Nós estamos tentando, né, promover uma reforma tributária, né, e, desde sempre, não se chega, né, a um bom termo de uma reforma tributária. Nós temos uma convicção, que é uma convicção de todos, né, é que nós, ao longo desse tempo, nós nunca conseguimos enfrentar o sistema tributário. Aliás, muitas coisas nesse país não se conseguiu enfrentar de forma estrutural. A gente só tratou das coisas de forma conjuntural. E por isso, talvez, nós tenhamos tantos problemas no nosso país que nos rouba a competitividade do nosso país. Né? Nós temos um custo de burocracia, um custo de compliance excessivo. Desde que eu nasci, que eu escuto esse tal de custo Brasil, né, que é composto por tanta coisa, que é, na minha opinião, a falta objetiva de nós termos a coragem de enfrentarmos as questões de maneira profunda e transformadora. E nós temos hoje, no sistema tributário, um problema que eu acho que é o grande consenso que nós temos, né, todos nós, é que nós, ao longo desse tempo, construímos, de fato, o pior sistema tributário do planeta. É o que nós temos hoje. Né? Nós temos um sistema que ele é mal distribuído. Né? No nosso país, tributa mais o consumo do que patrimônio e renda, né? E, portanto, traz uma distorção muito grande. Por isso se traz tanta regressividade. Nós adotamos um modelo, né, inclusive, de se utilizar o imposto para se dar os incentivos, e esse foi um outro problema desse sistema. Né, e nós não enfrentamos. Né, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, quando nós estávamos ali com 10 anos de antecedência para se votar a Zona Franca, nós renovamos por mais 50, né, sem se discutir. Não estou dizendo aqui, não estou entrando no mérito se está correto, qual é o melhor modelo, mas eu acho que falta, né, ao país a oportunidade de a gente enfrentar esses temas. E nós temos hoje uma oportunidade concreta, que é o que está posto, né, no Congresso Nacional, que são, da minha parte, eu fui designado relator da PEC 45, depois, na comissão mista, fui relator das duas PECs, né, com a participação de 25 senadores e 25 deputados federais. E agora nós estamos, mais uma vez, discutindo a reforma tributária. Eu acho que o grande desafio da reforma, primeiro, é o descrédito. Ninguém acredita numa aprovação da reforma tributária. Por mais que a gente, toda vez que se coloca uma reforma, nós, ao longo dela, vai dizer, não, isso não vai dar em nada, ou vai se votar alguma coisinha só para se justificar e depois... Então, esse é um desafio grande que nós temos. E aí acho que a reflexão que eu queria fazer com todos os senhores, nesse debate seleto, eu acho que nós temos uma grande oportunidade, já que existe, primeiro, uma necessidade de mudança. E por que a necessidade de mudança? Nosso sistema já era muito complexo, né? Mas nós estamos tendo também mudança de base. Né? Hoje, nós temos um mundo que, para além de bens e serviços, que o mundo já pacificou,
né? Não se discute mais tributação. Essa discussão é uma discussão ultrapassada, né? E talvez seja o maior grau de litigiosidade tributária seja exatamente por conta dessa legislação que você não consegue definir ali o que é bem e serviço, né? E nos próprios bens você termina tornando uma lista de classificação muito grande que traz uma litigiosidade muito grande tributária. Então, eu acho que essa questão de bens e serviços, o mundo todo aí não é uma questão de federação, é uma questão de mundo. O mundo todo. E isso tende a se piorar, né? Porque ontem falava com o prefeito Ricardo, onde dizia, um celular, por exemplo, ele é um produto ou ele é um serviço, né? Quando ele é adquirido. No Brasil, hoje, pode ser os dois, né? Se você comprar o aparelho simplesmente, você está comprando um produto. Mas se você comprar o serviço de uma operadora, você vai receber o aparelho, é um serviço, né? Então, esse mundo novo, cada vez mais, vai trazer mais desafios. Nós não tínhamos Uber, né? Nós não tínhamos iFood, nós não tínhamos nada disso. Nós sempre temos hoje plataformas, né, que vendem. E aí, é produto ou é serviço? Né? Porque numa plataforma ele vai vender. Ali você vai receber o que pode ser chamado de serviço, mas, em tese, é um produto que você está recebendo também. Então, e isso hoje é um desafio para nós, brasileiros, e para o mundo todo, né? Então, na verdade, essa questão de como se tributar o consumo, a gente já devia ter pacificado, a gente tinha que ter agora, era estar aperfeiçoando, né? Reatualizando, né? Que é o que o mundo hoje está fazendo. E buscando uma nova base de tributação e gigante base de tributação e de arrecadação, que é a nova economia que nós temos, né? A economia digital que você tem hoje, que é o que eu estou falando. Você hoje, a gente até quando está falando aqui, já no celular vai aparecer. Eu espero que apareça, porque sempre aparece uma propaganda, né, daquilo que a gente está falando, né? Então, se a gente está comentando sobre, sei lá, restaurante, sai aqui restaurante. Se estiver comentando sobre carro, sai carro. Eu esperava que chegasse aqui uma receita de reforma tributária, né? Que pudesse atender a todos nós. Não, obrigado. Mas eu acho que esse é um momento importante. E aí eu queria fazer aqui, que é uma boa provocação, porque o desafio é muito grande, governador Caiado. Não é um desafio fácil, prefeito Duarte. Porque é você contemporizar, né, numa reforma que você não pode aumentar impostos, que aí nós não temos condição de, num país como o nosso, aumentar a carga tributária, mas também não podemos diminuir a carga tributária, porque nós temos um compromisso de arrecadação firmado. E aí, esse é o grande desafio, né, de nós construirmos juntos. E a minha provocação é de, num instante como esse, nós termos, primeiro, como cidadãos, todos nós e cidadãs, né, todos nós termos espírito público para construirmos uma reforma que possa atender o interesse, sobretudo, de todos os brasileiros, que é isso que nós queremos. Imposto, o nome já diz, ninguém gosta já é imposto, né? Então, nós temos que construir, nessas propostas de reforma que estão postas, e que, lógico, todo mundo tem uma visão sua, né, de qual é o melhor modelo e qual é o melhor desenho, né? Eu acho que, para nós, e eu estou ouvindo muito, para que a gente possa construir sem se equivocar, porque eu concordo com o governador Caiado quando ele diz que a gente não pode errar e tem que ser paulatino. E é isso mesmo que está na proposta, é exatamente isso. Aliás, tem gente que critica por uma transição, né, mais cuidadosa e mais longa, né? Exatamente para prever todas essas questões. Agora, nós temos um sistema que é extremamente cumulativo, que não existe, como disse, isso já foi pacificado.
E nós temos um instrumento que aí eu acho que nos diferencia dos outros países. Nós tivemos lá agora em Nova York, tivemos na Inglaterra, tivemos em Paris, tivemos ouvindo todo mundo. Não é para copiar modelo, porque a nossa federação é a nossa federação, com as peculiaridades que ela tem. Mas é para viver o que os outros viveram e as experiências que eles adotaram e nós aperfeiçoarmos nessa discussão. E uma coisa que eu acho que é muito relevante, que a gente viu em todo esse processo, é que nós, do ponto de vista de país, se conseguirmos vencer os desafios de você unificar os impostos no que se refere ao consumo, né? E utilizar aquilo que nós estamos propondo em discussão nessa reforma, que é uma tecnologia que nisso o nosso país está à frente dos Estados Unidos, está à frente da Europa e está à frente dos outros países. É importante a gente destacar isso, que, por exemplo, quando a gente fala numa nota fiscal eletrônica que a gente tem, eu acho que é uma solução hoje que nós estamos para além dos outros países. Quando a gente fala hoje no nosso sistema financeiro e na possibilidade de você promover divisão de pagamento, né, para aqui honrar minha tradição de nordestino e não falar em inglês split payment, né, eu acho que também nós vamos avançar numa divisão e atendimento dos entes federados que nós vamos sair na frente, nós vamos ousar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade num sistema como esse de dosar, ter uma dosimetria, se ter consistência também, para que você não possa deixar ninguém inseguro, porque eu acho que essa é a grande questão, quando você vai promover uma reforma tributária, que, primeiro, que é novo, né, porque nós vamos estar mudando tudo, né, você também gera a insegurança do novo. Nós temos que ter essa tranquilidade, e essa tranquilidade tem que estar transcrita, né, no texto constitucional, de forma que se dê segurança. A gente não quer... no Brasil está se levando, infelizmente, você não devia levar para a Constituição, o governador Caiado, legislador também, Duarte também, legislador, nós não devíamos, mas tem muita coisa que, inclusive, na Constituição, até estando na Constituição, você tem que brigar para que aconteça no nosso país. Então, por isso que eu acho que aqui é muito mais eu acho que a gente tem a consciência de construir uma reforma estruturante, que eu acho que é esse momento. Nós vamos ter um conflito federativo se não tiver reforma. Os estados estão perdendo base e vão perder mais. Vão perder base. A gente tem que ter clareza disso. Por conta disso, a base de serviço está aumentando e vai continuar aumentando. Então, o momento em que se fazer reforma faz para trás, porque primeiro vamos reduzir o tamanho do Estado, era o ideal. Vamos primeiro fazer a reforma administrativa, reduzir o tamanho do Estado, depois pacto federativo com a reforma tributária. A gente sabe que a agenda política do nosso país não funciona assim. Então, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade, tem uma disposição do presidente Arthur Lira, que encampou a reforma muito firme, que, inclusive, acho que foi em Nova York, aliás, foi na Paraíba e depois ele reafirmou em Nova York que não vai ter recesso enquanto nós não aprovarmos a reforma tributária. Eu acho que isso é uma questão fundamental. E dizer que no que a gente está construindo, porque isso só para finalizar, tem PCU, o que eu digo, nós temos também muita desinformação, porque também não tem texto. O que a gente tem de texto hoje é o texto que foi apresentado na PEC 45, né? É o texto da PEC 110, e são as discussões que houveram em torno desse texto. Então, quando eu fico ouvindo, eu digo, todo mundo está dizendo porque a reforma diz isso. A reforma ainda não diz nada porque o texto não foi apresentado. Porque não é mais a PEC 45, nem a PEC 110, nem PEC alguma. Agora, nós estamos apenas partindo do veículo que é a PEC 45 para a construção desse texto. E eu tenho discutido bastante com
como todos têm ouvido, não é essa semana, que é tanta coisa que nós tivemos discutido com o Instituto Atlântico, reunidos, fazendo discussão, estamos discutindo bastante para construir com responsabilidade. É lógico que a gente já sabe os vários caminhos que a gente tem. Com o Concefaz, com os governadores, a gente tem discutido bastante. O governador Caiado, agora eu já vou pegar ele ali, quando terminar aqui, já vou fazer um embargo auricular ali, né? Mas dentro do espírito que eu acho que nós temos que construir para a nossa federação estar mais forte e ter uma federação cooperativa, colaborativa. Quando a gente fala qual é o melhor IVA, para mim é o único. O dual é consequência da federação nossa. Por quê? Porque aquele desconforto que existe por conta de um modelo de concentração, de distribuição da arrecadação na União, e isso, a desconfiança de estados e municípios em relação à União. A verdade é essa. O melhor modelo é o IVA único. Mas você, por conta dessa relação federativa, a gente não caminha para uma coisa mais efetiva. Então, a provocação é essa. Talvez a discussão não é porque esse modelo de dual, isso é o melhor ou o pior, não. Eu acho que a discussão é a gente construir um modelo que não é para agora. É importante dizer, governador Caiado, prefeito Duarte, nós não estamos fazendo uma reforma, não vai pegar a sua gestão nem a sua próxima gestão, porque nós temos uma transição longa. A implantação também é longa. Agora, a gente tem que pensar de forma estrutural. E a provocação é essa. É que esse modelo é um modelo realmente disruptivo. A política é quem vai decidir, né? A técnica, eu acho que vai apresentar as melhores saídas técnicas e, lógico, a política é quem vai dar a quantidade de votos necessários para aprovar o texto que será construído, obviamente, em acordo com a sociedade brasileira, com os entes federados, né? Com estados, União e municípios. Eu acho que é isso que nos vai dar tranquilidade. Agora, eu, como cidadão, eu quero transparência. Estou falando aqui como cidadão, não estou falando como deputado. Eu quero transparência porque eu não sei quanto eu pago de imposto. E eu acho que eu pago muito imposto. Deputado, se puder ir para as conclusões, nós estamos aqui com prazo. E que o Estado, eu vou concluir, e que o Estado devolve muito pouco para mim, como cidadão, como para cada um. Em saúde, em infraestrutura, em tudo. E isso tem que mudar. A gente também tem que buscar rever. São os gastos e a qualidade dos gastos que nós temos no nosso país. Isso é que é importante, a gente ter esse foco como cidadania fiscal. Esse é o meu ponto. Eu vou encerrar aqui, que eu já... Obrigado, deputado Aguinaldo Ribeiro.